O meu endereço tá na internet. Clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem... O seu endereço está na internet também, como Amado Batista? O nome dessa música é Amado... como é mesmo? Amado@.com? Me ajuda, Pedro, depois. A música do Amado Batista. Amado@.com. Muito bom, hein? Você tá na rede social, amigo? Ó. Hein? Você posta coisas do trabalho? Você posta coisas relacionadas à sua vida profissional? Você posta sua vida particular e acha que isso não tem nada a ver com o seu trabalho? Será que tem? O chefe tem o direito de dar uma fuçadinha lá para ver o que você anda postando? A gente vai falar sobre isso agora com Andréia Salsa, nossa comentarista. Andréia é professora da FGV, também é mentora de líderes, consultora de pessoas e gestão. Ela estreou aqui no CBN Cotidiano segunda-feira da semana passada. Andréia, tudo bem? Tudo ótimo, Mário. A rede social é uma oportunidade ou uma ameaça? Olha, a rede social é uma realidade, né, Mário? Eu trouxe até aqui um pouco para a gente refletir uma pesquisa bem fresquinha de uma empresa chamada Hootsuite, que é uma empresa norte-americana especializada em gestão de marcas na mídia social. Opa. Ela fez uma pesquisa, lançou agora em julho, e ela traz as 10 redes sociais mais usadas no Brasil. Então, o primeiro lugar é Facebook, com 130 milhões de usuários. Mais que o Instagram? Mais do que o Instagram. Vamos pensar o que aconteceu na segunda passada, que a gente estava aqui pessoalmente, o quanto isso significou. Segundo lugar, YouTube, 127 milhões. Terceiro, WhatsApp, 120 milhões. Instagram, 110 milhões. Facebook Messenger, 77 milhões. Sexto lugar, LinkedIn, 51 milhões. Sétimo lugar, Pinterest, 47 milhões. Oitavo, Twitter, 17 milhões. Nono, TikTok, aí famoso entre a garotada, 17 milhões. E décimo, Snapchat, 8,8 milhões. Então, é importante a gente entender que é uma realidade as redes sociais. As redes sociais têm influenciado, inclusive, o mercado de trabalho, porque as pessoas sim consultam antes de contratar, dá uma olhadinha lá para ver o nosso comportamento nas redes sociais. E não só isso, né, Mário? Pensar se eu sou uma prestadora de serviço, se eu vendo um produto, se eu dependo da minha imagem, se eu sou um comunicador, está todo mundo indo para as redes sociais. Faz sentido eu ficar fora? É uma opção? É uma opção. Mas olha para onde está indo essas milhões de vidas hoje consumindo através de redes sociais, né? Perfeito. Você fez a pergunta, faz sentido eu ficar fora? Vou meio que fazer uma consultoria com você particular agora. Vambora. Mas eu acho que eu posso falar. Pedro, fica atento. Se não puder, você me censure aí. Por exemplo, eu não posso ganhar nada financeiramente, nenhum tipo de objeto por meio da minha rede social. É um contrato que nós temos com a empresa, é uma questão ética jornalística. E eu tenho pouca afinidade com a tecnologia, com o mundo digital. Pouca afinidade e pouco interesse também. Eu perco muita coisa se eu não tiver uma rede social, um Facebook ou um Instagram. Você acha que eu estou perdendo? Eu não posso ir numa loja, postar uma foto minha na loja, vou ganhar uma camisa, nem sequer uma mariola, nada. Isso é contratual, repito, por uma questão ética jornalística. Pessoas que têm situação parecida com a minha e não querem ter rede social. Você acha que estão perdendo uma oportunidade? Eu acho que a gente tem que olhar para um fenômeno de novo que está acontecendo na sociedade, Mário. Tem dois autores que eu gosto de comparar. O primeiro é um bastante famoso chamado Simon Sinek, que ele diz que tudo começa pelo porquê. Então eu vejo as pessoas às vezes com ansiedade de pensar no que vai postar e como vai postar, mas por que eu estou na rede social? Então, já que você trouxe seu exemplo, né? O Mário é um comunicador, eu entendo que as pessoas têm muita curiosidade de entender o que está por trás dos bastidores, de repente mensagens, informações relevantes, é quase que uma complementação do seu perfil nas redes sociais. Então, antes de pensar no que e no como, por que eu estou me expondo nas redes sociais? Tem um objetivo? Isso ajuda a gente a direcionar melhor. Mas, para além disso, tem um outro ator chamado Michael Beckman, que é uma releitura do que o Simon Sinek chama de círculo dourado, porque tem um termo, né? Que ele fala que é espiral dourado, que antes do porquê, agora a sociedade quer saber o quem. Então, os CPFs estão em jogo. As pessoas querem entender o que tem por trás de um CPF, de uma pessoa física. Cada vez mais a gente consome as pessoas e não os produtos.
Então, na hora que você vai para uma rede social, quando você traz a humanização do profissional Mário, isso tem ganhos porque cada vez mais a gente consome o quem. Não é à toa que, por exemplo, grandes executivos hoje de empresas que, em tese, não precisariam estar se expondo tanto, começam a se expor tanto, e isso tem impacto de consumo. Por exemplo, a maravilhosa Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né? Por exemplo, Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, ou Aníbal Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, e tantos outros. Por quê? Porque já se entendeu que as pessoas consomem o quem para além do porquê. Então, na hora que você se expõe e coloca o seu CPF, você atrai a conexão com o teu público, que consome muito redes sociais, né? Sim. Então, eu entendo que é uma escolha de porquê e que está conectado com um comportamento da sociedade que quer se conectar com as pessoas, nas pessoas mesmo, assim, a tua relação com a tua família, a relação, né, o que você faz nas horas de lazer. Então, uma influência desse comunicador para além do que apresenta na televisão, mas por trás dos bastidores. Sim, né? Mas aí a gente esbarra no limite muito difícil, né? O que postar, você disse aí, a sua vida pessoal. O cidadão tem direito de não postar nada da vida pessoal dele. E eu sempre ouvi essa regra, assim, olha, se você não vai colocar no outdoor, não vale a pena colocar na rede social, porque mal comparando ou bem comparando, é a mesma coisa. Está exposto ali para todo mundo. Você acha que as empresas e os profissionais já acharam mais ou menos esse limite do que postar, até quando se expor, e de que maneira isso pode ajudar e atrapalhar? Ajudar, você já disse, porque as pessoas estão consumindo muito mais o quem do que o que. Agora, até que ponto isso pode atrapalhar, não digo só um empresário, mas um líder de uma equipe ou um profissional qualquer? Uhum. Volto de novo para a beleza do Círculo Dourado de Simon Sinek. Por quê? Então, se eu vou postar, por exemplo, a minha relação com a minha família, por que eu estou postando isso? Faz algum sentido eu postar? Isso vai conectar o meu público comigo? Eu quero mostrar esse meu lado mais humano e, portanto, as pessoas se conectam mais com a minha audiência? Se fizer sentido com o porquê, Mário, a chance da gente se perder e não, inclusive, ficar a refém do que o público acha, né? Então agora as pessoas vão escolher inclusive a roupa que eu me visto, o que eu falo, e aí a chance de se perder é muito grande. Se a gente estiver conectado com o porquê, a chance da gente se direcionar é melhor. Mas, sem dúvida, é uma opção não ir. Mas tem um preço de um mercado e de uma lógica de sociedade que está indo para esse lugar. É só a gente perceber o que aconteceu na última segunda-feira. O mundo parou, teve alteração em bolsa de valores, as pessoas consomem. E hoje, inclusive, assim, quando a gente vai consumir coisas básicas para um fotógrafo, o primeiro lugar que a gente vai é na rede social, a gente quer ver o que ele faz, né? Se eu vou consumir a audiência de alguém, eu quero entender, porque isso conecta coisas do coração, e cada vez a gente fala mais de engajamento, eu até falei isso na última segunda, é coração e espírito no sentido da causa, né? Se aquele comunicador, se aquele profissional, se aquele produto se conecta com as minhas causas pessoais, a chance de eu consumir é maior. Perfeito. Para o profissional liberal é direta essa relação, porque é divulgação do seu trabalho. Agora, quem está numa empresa, ele não faz questão nenhuma, não vai mudar nada na vida dele, divulgar ou não o trabalho dele. Assim, o que ele não deve postar? Falar do trabalho, fazer algum comentário, curtir ou não curtir certos comentários políticos, tudo isso interfere na vida profissional da pessoa e até na ascensão profissional, e caso ele queira um outro emprego, vá procurar emprego? Ô Mário, isso eu entendo que assim, o que é importante a gente saber? O mercado de trabalho, as empresas estão olhando para o que a gente publica. Embora eu entenda que tem um caminho muito virtuoso, se a gente estiver com um porquê muito bem estruturado, não dá para ir para as redes sociais de forma tão ingênua, achando que isso não pode ter algum impacto na nossa vida. Obviamente que se você posta alguma coisa que está ligado, né, a princípios até, né, ou questões racistas, questões misóginas, questões de posicionamento que não estão adequados do ponto de vista de direitos humanos, é óbvio que isso pode lhe trazer uma complicação enorme, né? Mas a gente tem alguns casos muito interessantes disso que você traz. Eu não sei se você vai lembrar, os ouvintes também, de um episódio que demarca bem o quanto a nossa vida privada altera a nossa vida
profissional. Foi uma executiva da empresa Avon, que estava acabando de ser comprada, negociada pela Natura, em que descobriram que ela tinha uma empregada doméstica com um trabalho análogo à escravidão. E a Natura, e conectada com a Avon tem uma cultura claramente ligada à sustentabilidade, à diversidade, questões plurais, e sustentabilidade, um dos pilares é o social. E o mercado consumidor foi em cima da Natura, e olha, veja bem, era uma questão da pessoa física da executiva, e a Natura, por força desse mercado consumidor, se viu obrigada a demitir essa executiva, que poderia estar entregando coisas muito interessantes lá do ponto de vista da entrega dela mesmo, mas por um posicionamento pessoal, isso interferiu no mercado. Então, esse é o limiar do que a gente precisa fazer, porque a gente não só posta, mas a gente está sendo visto por outras pessoas. Então, quantas coisas de pessoas também que são veganas, e aí alguém vai no restaurante e vê alguém comendo alguma coisa que não é vegano, publica, e aí toda aquela imagem da pessoa vai por água abaixo. Então, este cuidado de o que pode ser usado contra a minha imagem. Se você tem um posicionamento claro, o teu porquê está muito claro, e você quer correr o risco de ser, né, avaliado, porque não tem unanimidade, né, Mário? Não. Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. E aí eu estou muito seguro do que eu quero entregar, qual é o meu posicionamento, qual a mensagem que eu quero passar, então eu entrego. Senão, aí a gente fica num risco muito grande, porque as redes, elas reagem, né, ao que a gente publica. O porquê é a pergunta que resume, acho que a maioria das suas respostas hoje aqui. Por quê? Falar mal do chefe, comentar fofoca de trabalho em rede social, por quê? Então isso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, né? Aliás, não, você fez assim com um tom muito de aversão, mas acontece. Então isso de jeito nenhum. De jeito Esquece nenhum. essa história. Tem rede social adequada assim para eu não quero me expor. Eu acho uma bobagem ficar mostrando festa de aniversário, que eu vou para a praia, que eu vou viajar. Mas eu também não posso estar fora. Eu estou ouvindo o André dizer, olha, é uma oportunidade. O mundo está caminhando para esse caminho. Você vai ficar fora, você pode estar perdendo oportunidade. Como é que onde eu entro na rede social? Tem alguma mais adequada para cada perfil profissional? Profissionalmente, por exemplo, o LinkedIn é o ideal, né? O LinkedIn, ele traz ali, é uma rede social específica de mercado de trabalho, de carreira, e o LinkedIn, inclusive, ele ampliou o seu escopo. Ele deixou de ser, no passado, ele era muito mais ligado a própria empregabilidade. Então, pessoas que queriam arranjar emprego, conseguir emprego, iam para o LinkedIn, quem queria contratar ia para o LinkedIn. Só que o LinkedIn, assim como todas as redes sociais, ela é uma grande comunidade, né? Então, ali você tem artigos interessantes, ali as pessoas publicam conteúdos interessantes. Um dos temas, né, que a gente ia falar, inclusive, de empregabilidade hoje, né? Para você entender a empregabilidade, o LinkedIn é uma ferramenta muito interessante, que você olha para, assim, o que as empresas estão requerendo do ponto de vista de exigência profissional. No LinkedIn tem isso tudo. E olha que não é tão alto, né? É o 8º mais usado no Brasil. Então, talvez, para você que está um pouco mais tímido, ouvindo eu quero entrar em alguma. LinkedIn é uma caminho. Que você não precisa de tanta exposição, você pode expor só questões profissionais e tem funcionado muito bem, né? Quer fazer uma pergunta? O Isaac Ribeiro quer fazer uma pergunta. Só comentar em relação ao LinkedIn, que eu participei de um processo seletivo, certa vez, de uma empresa, e eles não exigiam um currículo da forma tradicional, mas o perfil do LinkedIn. A única possibilidade de participar do processo era pelo perfil do LinkedIn. Então, é importante também estar nesse aspecto, né, para não perder nenhuma oportunidade. E aí, também pediram as redes sociais, como Instagram e Facebook, como um requisito para participar do processo seletivo. É isso. Então, o LinkedIn já pode, quem sabe, estar sendo mais solicitado assim para contratação do que propriamente o currículo. Sem dúvida, Mário. Mas com isso já passou há muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu volto para a dúvida inicial. Se o Isaac Ribeiro, nosso noticiarista hoje aqui, chegasse falando, eu não tenho rede social nenhuma nessa entrevista de emprego. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, nem quero ter, e nem LinkedIn. Ele poderia estar se excluindo, talvez, dessa Sem dúvida alguma, Mário, porque o que significa alguém estar fora das redes, né? É quase que uma negação para onde o mundo está indo de tanta transformação digital, né? Ele pode não ser um influenciador digital, porque não necessariamente todo mundo que está nas redes sociais é um influenciador digital, mas ele está ali consumindo, entendendo o comportamento do consumidor, porque está nas redes sociais também entender um pouco do comportamento das pessoas que transitam.
é uma opção? É uma opção, mas pode ter uma consequência da empresa falar, bom, eu não quero alguém que esteja totalmente fora do que está acontecendo em redes sociais. Perfeito. O Pedro Cunha, nosso outro produtor, diz o seguinte: eu não curto o LinkedIn, mas Pedro está cheio de rede social. Ele que me ajuda na minha e está um fiasco, por sinal, a minha rede social, porque o Pedro está ajudando muito pouco. Mas é verdade, né, Pedro? Ele só ri. Mas assim, o Pedro falou, e quem não curte o LinkedIn? Assim, ele não curte muito se expor, também não curte o LinkedIn. Aí não tem jeito, né, amigo? Tem que curtir. Mas eu não consigo nem entender o porquê que não curte LinkedIn. Porque o LinkedIn talvez seja uma das redes sociais mais discretas. Assim, porque tem uma coisa muito básica do que você faz profissionalmente. E como é customizado, você constrói o que você quer em relação ao seu perfil, né? Perfeito. Então, eu acho que é um caminho muito interessante o LinkedIn. Você me lembrou bem, ainda bem, sobre o conceito que faltou a gente definir melhor semana passada, empregabilidade. Porque você falou empregabilidade, eu soltei aqui um senso comum de que empregabilidade é aquilo assim, olha, se eu perder meu emprego, fazer muita falta aqui no meu trabalho, ou consigo um emprego imediatamente no concorrente, eu não sei se é bem isso, André, eu queria ouvir você. Como é que se define empregabilidade hoje? Empregabilidade normalmente está em 3 blocos importantes, Mário. Primeiro, é o meu olhar diante do mercado. Eu preciso entender como que o mercado se comporta ao meu perfil no sentido de requisitos profissionais, seja do que a gente chama de hard skills, que são competências técnicas, e soft skills, que são competências comportamentais. Então, por exemplo, um belíssimo lugar para entender isso é o LinkedIn. Porque na hora que você procura funções parecidas com as suas e entende o que as empresas que estão procurando esses profissionais têm de requisito, ali você já começa a entender se eu estou adequado ao que as empresas de mercado estão pedindo do ponto de vista de perfil. Mais ou menos é o que eu falei, assim, se eu for demitido, os concorrentes vão me procurar? Ou se eu sair do meu emprego hoje, eu serei procurado pelos concorrentes? É mais ou menos por aí, André? Olha, eu não sei se eles vão procurar, mas se vocês se encontrarem pelo meio do caminho, você tem um perfil aderente ao que ele quer? Entendi. Porque pode ser, ele pode não te procurar, mas você pode procurá-lo também. Em algum momento vocês podem se encontrar. E um outro caminho é eu me comparar com o meu concorrente, meu potencial concorrente. As pessoas que porventura forem concorrer a essa mesma posição que eu estou concorrendo, como que está sendo a formação delas? Que tipo de experiência? Elas estão qualificadas em que sentido? E é esses 2 caminhos, olhando para o mercado e olhando para a minha concorrência, eu volto para mim com um processo de autocrítica. O que eu preciso fazer para estar com a minha empregabilidade em dia? Só que o que é importante alertar, Mário? Tem coisas ao redor que sustentam o conceito de empregabilidade que não dá para acionar na hora que você precisa colocar em cash a tua empregabilidade, que é quando, em tese, você perde o emprego. Então, por exemplo, rede de relacionamento. Às vezes é muito deselegante, você perdeu o emprego, você não fala com a pessoa há 1, 2 anos, aí você manda aquela mensagem: fulano, veja bem, aqui eu perdi o emprego, você tem como me ajudar? Porque a rede cada vez mais tem ajudado em realocação de vagas. Sim. É aquela mensagem que a gente recebe, estou precisando de uma vaga aqui na empresa, você conhece alguém? Isso tem sido cada vez mais comum. E quem não é visto, né, Mário, dificilmente é lembrado. Voltamos para a rede social. Exatamente. André, obrigado, viu? Que tal semana que vem? Meu chefe é chato, me perturba, ou não. Talvez eu que esteja desempenhando mal. Quais são as ferramentas hoje que os líderes têm para avaliar o desempenho de um liderado? E o contrário. As ferramentas que os liderados têm para avaliar o líder de fato são eficientes? Meu chefe é chato ou eu que estou mal no trabalho? Pode ser? Fantástico, vamos falar. Pode ser? Não se fala mais chefe, é líder. Liderança. Chefe é o sujeito que passa o dia inteiro assinando o próprio nome sem saber o que ele está assinando, não é isso? Isso aí, é comando e obediência. Hoje é liderança. André, obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo.